Olá, eu sou Fernando Bueno, CEO da Santa Fé Investimentos, e estou aqui na quarentena e gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias do mercado. Vamos conosco. Com a eleição do presidente Collor em 1990, posse do Collor, o mercado financeiro brasileiro mudou completamente de configuração. Foi realmente um marco histórico, porque houve uma abertura muito grande para os investidores estrangeiros. Além dessa, outras medidas o Collor tomou viabilizar o Brasil no processo de globalização das economias. Mas o mais importante foi que, a partir desse momento, os grandes investidores estrangeiros vieram aportar aqui no mercado de capitais brasileiro e comprando ações em volumes expressivos, fazendo com que a Bolsa de Valores de São Paulo assumisse uma movimentação financeira diária que nunca tinha acontecido antes. E nesse contexto, a Santa Fé se posicionou rapidamente, aproveitando, num primeiro momento, os recursos de investidores estrangeiros que nós passamos a ter autorização para administrar e gerir, e ao mesmo tempo montando os nossos fundos de investimentos, transformando os antigos clubes em fundos a partir dessa época. Na primeira fase, nós nos concentramos na gestão de recursos de investidores estrangeiros, que eram expressivos e nos deram poderes discricionários para gerir carteiras significativas, com a estratégia de, fazendo aquisição de ações do índice Bovespa, vender o índice Bovespa futuro com um diferencial, um spread que reproduzia para os investidores estrangeiros uma rentabilidade bastante interessante. Com a queda do presidente Collor, houve um primeiro movimento de baixa na Bolsa de Valores de São Paulo e isto foi superado com uma certa rapidez quando assumiu o presidente Itamar, que não era um político conhecido até então, tinha sido governador de Minas, mas era o vice-presidente do presidente Collor, mas ele convidou para ministro das Relações Exteriores o Fernando Henrique Cardoso. Essa escolha foi extremamente importante porque o momento era realmente de globalização e de interrelacionamento do Brasil com as principais nações do mundo, abrindo os mercados do Brasil para os grandes players internacionais e buscando uma participação do Brasil também nesses mercados. Com isso, o Brasil começou a se projetar como um porto interessante para capitais estrangeiros e investimentos, não só em portfólio, em ações, mas também em projetos. E isto coincidiu com a fase inicial das privatizações. Com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 94, que assumiu em 95, essas privatizações passaram a ser a ordem do dia. E para isso era necessário um fluxo de recursos de investidores estrangeiros muito significativo. E isto ocorreu efetivamente com um processo de privatização que eu vi poucos no mundo inteiro e que atraiu grandes volumes de recursos para o Brasil. Privatizou-se o setor siderúrgico, privatizou-se o setor de telecomunicações e outros muitos, culminando com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que era um ícone no mercado de ações. Poucos acreditavam que a Vale iria ser privatizada, e o foi. E é essa potência que continua sendo até hoje. Terminar essa fase inicial, após o Plano Collor, em que os investimentos estrangeiros vieram a transformar completamente o mercado de ações no Brasil, os nossos fundos, nesse período, cresceram de uma maneira bastante interessante, mas eles começaram a assumir uma expressão maior
a partir do ano de 2000. Mas essa é uma história que nós vamos contar num próximo capítulo.